Graça e paz. Glória a Deus. Meus amados irmãos, graça e paz para todos. Irmão Fabiano Santana, seu irmão em Cristo. Estamos aqui uma vez mais para fazermos uma live abençoadíssima para a minha vida, para a tua vida, para nossas vidas. Estamos juntos no nome do Cristo ressuscitado, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Amados irmãos, de antemão de mais nada eu quero fazer uma breve oração, uma breve confissão. O apóstolo Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, assim: orai sem cessar. Sendo assim, oremos. Pai justo, Paizinho, Pai eterno, Pai santo, Pai sublime, Pai das luzes, eu quero te pedir perdão pelas obras da carne cometida por julgar, por olhar, por pensamento, por palavra, por obra, por gesto, por agir. Paizinho, me perdoe em nome do Cristo ressuscitado. Pai, em nome de Jesus, toma o primeiro lugar, toma a primazia aqui nessa live, nessa tarde. Fala conosco de uma forma especial, pois eu vou usar a tua palavra. Eu te peço, Pai, empurra um pouco mais essa espada do Espírito no coração dos ouvintes. E eu te peço, fala conosco de uma forma gloriosa, uma vez mais, para a glória do teu eterno nome. Senhor e Cristo, eu também quero fazer uma confissão. Eu quero te pedir, em nome do Cristo ressuscitado, toma o primeiro lugar, toma a primazia aqui nessa live. Fala conosco de uma forma tremenda, gloriosa, por intermédio da tua palavra. Que eu diminua e que o Senhor cresça. O apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, quero que ore por todos os homens, levantando mão santa, sem iras e nem contenda. Sendo assim, eu te peço também e te apresento o presidente Lula em tuas mãos. Pai dos Espíritos, continua cuidando dele como o Senhor está cuidando, dê livramento de morte para ele, multiplica as forças de Lula, multiplica a saúde dele, dá muitos anos de vida para ele. Quebra toda armação, quebra todo laço, toda artimanha, toda treta, toda armação contra a vida de Lula, quebra em nome do Cristo ressuscitado. Pai, no Espírito, Lula é teu filho, e eu te peço que em nome do Senhor Jesus ressuscitado, o Senhor dê muitos anos de vida e saúde para ele. Continua abençoando ele. Eu oro também, faço a minha confissão em favor das vidas que estão na UTI entre a vida e a morte. Pai, segundo a tua vontade, cura essas vidas, as vidas que estão com câncer, as vidas que estão gemendo de dor, no leito de dor, dizendo que não aguenta mais de tanta dor. Tantas vidas que nesse exato momento estão na UTI, nos hospitais, gemendo de dor. Pai, segundo a tua vontade, cura essas vidas, Paizinho. Tenha de misericórdia, usa a mão dos médicos e cura essas vidas, Pai, em nome do Cristo ressuscitado. Eu oro também pelos presidiários, aquelas vidas que estão no presídio, e eu te peço que em nome do Cristo ressuscitado, dê livramento de morte para eles. Liberta eles daquela vida que eles estão carregando, que eles estão levando. Salva eles daquela vida que eles estão levando, Pai, ali no presídio. Pai, o Senhor veio para os doentes e não para os sãos. Tenha de misericórdia dessas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu oro também nesse momento por essa irmã que está com depressão, por esse irmão que está com depressão. E eu te peço, cura ele, cura ela, segundo a tua vontade. Eu te peço, papai, que o Senhor tenha de misericórdia. Eu oro também por esse pai de família, por essa mãe de família que se encontra com depressão, desempregada, não tem um caroço de feijão para comer em casa, não tem nada para se alimentar. Entra com provisão, tenha de misericórdia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, tenha compaixão desse irmão, dessa irmã, papaizinho, em nome do Cristo ressuscitado. Pai, eu oro também por esse irmão, por essa irmã que se encontra triste, amargurado, com depressão, sem alegria. Dá alegria para ele, dá alegria para ela, confiança em ti, ó Pai, em nome de Jesus ressuscitado, Senhor. Pai amado, Pai justo, eu oro também nesse momento, Senhor, por esse homem que está pensando em cometer um suicídio, por essa mulher também, pois
O apóstolo Paulo disse, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, quero que ore por todos os homens, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Então nós temos que orar, porque orar quer dizer falar com Deus. Orar quer dizer conversar com Deus. Devemos conversar contigo, Paizinho. E eu te peço, meu papai, em nome do Cristo Jesus, em nome de Jesus Cristo, tenha piedade, tenha compaixão dessas vidas segundo a tua vontade. Eu oro por esse irmão que carrega um câncer, uma diabetes, que carrega um HIV no corpo. Pai, o Senhor não mudou, o Senhor é imutável, o Senhor continua curando. Paulo voltou do terceiro céu, cheio da unção de Deus, e disse aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo curou ontem, passado, cura hoje, presente e cura eternamente, porque Ele não muda. Então cura esses irmãos segundo a tua vontade, para a glória, para louvor, para a honradez do teu eterno nome. Glória seja dada a Jesus Cristo nessa live. Pai, eu oro também neste momento, Senhor e Cristo, por esse homem, por essa mulher que está andando, perambulando, papai, pelas ruas, louco, Pai, que perdeu o juízo, a memória. Meu Deus do céu, tenha misericórdia, liberta eles dessa vida que eles estão levando, salva eles, Pai, dessa vida que eles estão levando, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai amado, Pai justo, Paizinho, Pai dos Espíritos, eu te peço, fala conosco, continua abençoando teus filhos e as tuas filhas de uma forma sobrenatural, pois eles já são abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais espirituais em Cristo, desde antes da fundação do mundo. Pai, é isso que eu te peço. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo à nossa live, irmão Paulo Roberto Pires da Silva. Deus continue te abençoando. Tamo junto aí, meu irmão, pregando esse evangelho da graça de Deus. Estamos juntos pregando o evangelho da graça. Deus é contigo, Deus é conosco. Pois é, irmão Paulo Roberto, o senhor escreveu aí para mim, o senhor colocou aí, amado Fabiano, por que você defende tanto Lula para governar este país? E eu vou responder o amado irmão Paulo Roberto. O senhor perguntou aí, por que eu defendo tanto Lula para governar este país? Irmão Paulo Roberto, eu vou ser sincero para o senhor. Eu torço e eu apoio Lula. Não é porque Lula é meu herói. Mesmo porque, até porque, quando Lula ele se tornou presidente da República pela primeira vez, eu era adolescente. Eu não entendia nada de política, não entendia nada do mundo. Meu negócio só era mais brincar, jogar gude, jogar bola e brincar com os meninos. Só que um dia, assim que Lula assumiu a presidência, que ele ganhou, o meu avô me chamou à tarde, eu estava jogando bola e falou, vem cá menino, vem cá. Eu peguei e fui. Aí ele falou, tá vendo esse cara falando na televisão aí? Aí eu olhei e falei, tô. Aí ele falou assim, o nome dele é Lula. Esse é o primeiro presidente do Brasil sem ter segundo grau, ele tem a 5ª série. Ele tem a 5ª série e ele se tornou presidente do Brasil. Aí eu peguei, adolescente, olhei assim, tirei os olhos, rapidamente fui brincar de novo com os meninos e ficou aquilo na minha cabeça. Aí depois eu voltei para tomar água, meu avô falou assim, ó, o Brasil vai mudar com esse homem, porque ele é do Nordeste aqui, é nordestino, e sem ter estudo, ninguém acreditava que esse homem ia chegar à presidência. Ninguém acreditava que esse homem ia ser presidente. Ele não tem estudo, ele também é pobre, veio de família pobre, e ele se tornou presidente. E aí aquilo ficou na minha cabeça. Eu voltei, estava jogando bola para os meninos, e aí Lula assumiu a presidência da República como presidente. E aí naquela época, antes do presidente Lula se tornar presidente, o Brasil estava enfrentando uma fome extrema. Foi a época em que muitas pessoas, principalmente para o lado do Nordeste, às vezes comia farinha seca, às vezes comia pirão, porque não tinha nem arroz e nem feijão para se alimentar.
aonde muitas pessoas do Nordeste passavam fome, era fome ferrenha mesmo, que às vezes ia dormir e comia pirão para dormir e tomava chá porque não tinha dinheiro para comprar pó de café, pois o Brasil estava numa fome extrema. E aí o que aconteceu? Quando Lula assumiu como presidente, Lula criou diversos benefícios sociais, que foi o Vale Gás, o Bolsa Família, o Bolsa Escola e outros benefícios sociais. Só que esse Bolsa Família que Lula criou, e esse Bolsa Escola, e também, além de criar o Bolsa Família, Bolsa Escola, o Vale Gás, até mesmo o Paulo Guedes, que é ministro da Economia, disse que Lula pegou pouco dinheiro naquela época. Tem um vídeo de Paulo Guedes falando, e com pouco dinheiro Lula atendeu mais de 40 milhões de família brasileira. E Lula mereceu ganhar uma eleição, duas eleições, porque o Brasil deu certo com Lula como presidente da República. O Brasil foi para frente, o Brasil prosperou. Sendo assim, muitas pessoas que eu via sofrendo no Nordeste, comendo pirão, deixaram de comer pirão e passaram a comer carne, carne de sertão, carne do sol, comer frango, comer arroz, todos os dias, comer feijão, estrogonofe. Eu vi muitas pessoas que eram desempregados, que não tinham emprego, arrumar emprego em lojas, em fábricas. Eu via meninos que não tinham interesse nenhum em ir para a escola e estudar, voltar a estudar, porque na escola tinha uma merenda boa escolar para as crianças se alimentarem. E além disso, Lula criou um projeto também que dava R$100 nas escolas públicas para a garotada estudar, para incentivar os meninos a irem para a escola. E aí naquele tempo no Nordeste muitas pessoas começaram a comer bem, a prosperar, as pessoas começaram a trabalhar com vendas, e até a tia da sopa, vendendo sopa na época do presidente Lula, eu vi ela comprar móveis novos, trocava de geladeira todo ano, comprava fogão, comprava sofá, comprava móveis para sua casa, pintava a casa, colocava piso. As casas das pessoas no Nordeste que não tinha piso, aquele piso cerâmica, passou a ter piso cerâmica. E aí as pessoas começaram a mudar de vida, as pessoas começaram a prosperar. E aí, durante o governo Lula, Lula deu direito aos negros e filhos de negros fazerem faculdade, irmão Paulo Roberto, com o programa Universidade para Todos, aonde muitos negros e filhos de negros se tornaram médicos, desembargadores, juízes, aonde muitos negros conseguiram seu espaço, e aonde muitos negros se tornaram juízes, desembargadores, médicos e etc. Graças a Deus, porque que tudo que faz é o Pai, e tudo é pela permissão do Pai, e graças a Deus a um homem por nome Lula, que abriu as portas, que deu direito. Lula não tirou nenhum pobre da pobreza, simplesmente ele combateu a fome e acabou com a fome na época da extrema fome que ele pegou o Brasil. Na época da extrema fome ele acabou com a fome. Ele acabou com a fome porque muitas pessoas passavam fome mesmo. No Nordeste, muitas pessoas passavam fome mesmo. Né? Muitas pessoas não tinham o que comer. Depois do presidente Lula, os nordestinos começaram a prosperar, começaram a estudar, virar advogados, juízes, médicos, desembargadores e etc. Então, eu apoio Lula não porque Lula é meu herói, mas pelo Brasil que deu certo. E porque o meu Nordeste prosperou, o Nordeste cresceu. Por quê? Porque diversas pessoas que moravam de aluguel há anos, há 25 anos no Nordeste, 30 anos, com o programa Minha Casa Minha Vida, muitas mulheres eu via, todos os dias, quase todos, não era todos os dias, era 2, 3 vezes na semana, ia para reunião. E aí subia aquele grupo de mulheres, eu vou ganhar minha casa. Ia para a reunião, participava da reunião. Depois, com um mês ou antes de um mês, a pessoa era chamada, era contemplada, você ganhou sua casa em tal bairro. E aí as pessoas mudavam, as pessoas davam graças a Deus por ter saído do sufoco do aluguel, as pessoas mudavam. E, além disso, o governo Lula durante o seu governo, quando a pessoa ia mudar, dava um cartão com limite
para as pessoas comprarem móveis novos para se mudarem. E as pessoas compravam móveis novos e se mudavam. Então isso eu via acontecer. Eu era muito novo, mas isso eu via acontecer. Inclusive até pessoas que não mereciam receber casa, que tinham casa de aluguel, participaram da reunião e ainda ganharam casa. Minha Casa Minha Vida. Uns foram morar, outros deixaram um primo morando. E até pessoas que tinham condições iam lá e recebiam essa casa. Porque foi um programa que ele criou para todo mundo, né? Sem acepção de pessoa, né? Sem nenhuma discriminação cultural, racial, sabe? Sem nenhuma discriminação. Então eu vi muitas pessoas conseguirem sua casa própria. Ontem no debate na Globo, Bolsonaro disse que Lula durante o governo dele dava de Bolsa Família cerca de R$ 90. E sabemos que durante o governo Lula, muitas pessoas, irmão Paulo Roberto, recebiam R$ 90, mas era por cabeça. Uma mãe, por exemplo, que tinha 2 filhos, às vezes recebia de Bolsa Família 350, 400. Uma mãe que tinha 3, 4 filhos, às vezes recebia até 600, 700 reais de Bolsa Família. Só que o Bolsonaro disse que Lula começou pagando R$ 90 naquele tempo. Só que naquele tempo também, irmão Reginaldo Bertoso, comida era barato. Naquele tempo, antes de Lula se tornar presidente da República, eu trabalhei como ajudante de chapista. Eu tinha 7 anos de idade, ajudante de chapista. E quase que eu aprendo a profissão de chapista. E eu ganhava R$ 10 por semana. Quando chegava no final de semana, eu pegava a carteira, enchia de papel para dizer que já era homem, com 7 anos de idade. Eu pegava, trocava o dinheiro, ficava com R$ 1 e dava R$ 9 para manhã. Manhã com R$ 9, ia no mercado, comprava pó de café, comprava farinha, comprava açúcar, comprava biscoito. Por quê? Porque naquela época pó de café era 65 centavos. Quantas das vezes que eu já fui no mercado comprar para amanhã pó de café, era 65 centavos. Depois foi aumentando 75 centavos, 80 centavos. Tantas das vezes que eu já fui comprar açúcar, o quilo de açúcar era R$ 1, R$ 1,05. Então naquele tempo com R$ 90 a pessoa fazia uma feira para levar 2, 3 meses comendo, pois o alimento era barato. Já no governo do Bolsonaro, porque o Bolsonaro só governa para a elite, né? Para a elite escravista, para a elite, para os ricos, para os grandes empresários, ele não governa para o pobre. Já durante o governo Bolsonaro, o que acontece? Bolsonaro, durante a pandemia do coronavírus, ele, junto com Paulo Guedes, ele só quis dar R$ 200 de Auxílio Brasil para os brasileiros. Eu estava em São Paulo, eu entrei no YouTube e muita gente comentando: estamos mortos, todo mundo vai morrer de Covid-19 e de coronavírus. Fale com seu pai, fale com sua mãe, porque amanhã você pode amanhecer morto e as pessoas com a mão na cabeça. O mundo está acabando e acabou muita gente, todo mundo vai morrer de coronavírus. Aí as pessoas começaram a comentar, inclusive até pessoas fora do Brasil começou a comentar: aqui onde eu estou, em tal país, vão dar para nós aqui cerca de R$ 1.000, 2.000 de auxílio emergencial. E os pessoal estavam dizendo, aqui no Brasil ainda não começou a pagar, mas diz que vai ser R$ 200 de auxílio emergencial. E as pessoas começaram a dizer: o que a gente vai fazer com R$ 200? Tudo caro. R$ 200, normalmente a gente vai comprar uma cesta básica e pronto. Mas como é que a gente vai pagar aluguel, pagar água, pagar luz? Aí ficou aquele negócio, né? É R$ 200. Aí depois a imposição de esquerda, o pessoal da esquerda se levantou e disse: não, o povo não merece só R$ 200. Aumenta esse auxílio aí emergencial, dá mais R$ 400. Quando foi no finalzinho da noite, Bolsonaro assinou: não, R$ 600 para todo mundo de auxílio emergencial. Mas por quê? Porque a princípio, a priori, ele só queria dar R$ 200. Porque o pessoal de esquerda, a oposição se levantou e disse: não, tem que dar R$ 600 de auxílio para o povo até passar essa pandemia, até o vírus ir embora, tem que dar R$ 600 para o povo. Enfim, deu. Mas de fato o Bolsonaro não deu nada para nós, porque isso são nossos impostos, porque tudo que a gente compra, tudo que nós consumimos, nós pagamos imposto. Tudo que você consome, irmão Paulo Roberto, o senhor paga imposto. Se o senhor compra uma bala, o senhor está pagando imposto. Então nós
A gente já vem pagando imposto há muitos anos. Desde desde o tempo do seu bisavô, tataravó, que a gente vem pagando imposto, e imposto alto. Esses R$ 600 não foi nada de junto dos impostos que a gente vem pagando há muitos anos para o governo. Entende? Então, o Bolsa Família que o Lula deu naquele tempo dava para fazer feira, dava para comprar comida, dava para a pessoa se virar. Já esses R$ 600 que ele aumentou R$ 200 do Auxílio Brasil, que de antemão, a princípio, ele só estava dando R$ 400 do Auxílio Brasil, e faltando 2 meses para a eleição, ele viu que Lula está liderando nas pesquisas, né? Desde o primeiro turno, ele foi rapidamente para tentar se reeleger de novo, né? Tentar se reeleger de novo, ser reeleito a presidente da República. Ele foi rapidamente e aumentou R$ 200 de Auxílio Brasil para o povo. Ele estava pagando 400, né? R$ 400, aí aumentou mais R$ 200. Mas para quê? Para comprar voto. Tanto é que eu vi um vídeo do Paulo Guedes dizendo: se a pandemia agravasse de novo e o coronavírus viesse de novo com aquela intensidão que veio, né, desde o início, e precisasse dar um auxílio para o povo melhor, a gente está aqui para dar. Mas faltando 2 meses para a eleição, Bolsonaro dá R$ 200 a mais do Auxílio Brasil para o povo, isso aí é compra de voto, isso aí eu não concordo. Até o Paulo Guedes disse em um vídeo que ele não concordava com isso. Por que ele não concorda com isso? Porque ele mesmo sabe, o povo lá sabe, que isso aí é para comprar voto. Entendeu? É para comprar voto. E o senhor também sabe disso, que isso aí é para comprar voto, porque isso aí funciona assim. Ele comprou o voto dos brasileiros. Como os brasileiros sofreram com ele quase 4 anos aí, sofrendo com ele, principalmente os mais pobres, né, os menos favorecidos, a pessoa fica recebendo esse Auxílio Brasil para se ferrar por mais 4 anos na mão de Bolsonaro. Porque Bolsonaro só governa para a elite, só governa para a burguesa, para os ricos. E para a pobre ele não governa. Então, eu apoio Lula por conta disso, porque Lula foi um presidente que olhou para os pobres, que olhou para os menos favorecidos. Lula não é perfeito, mas ele, pelo menos como presidente, ele fez a parte dele, olhou para os pobres, olhou para os menos favorecidos, e naquele tempo ele deu cidadania para o povo. O povo que não tinha moral, que era desrespeitado, passou a ter moral, passou a ser respeitado no Brasil. Por exemplo, antigamente os ricos contratavam uma pessoa para trabalhar na sua casa, e a pessoa trabalhava e sem carteira assinada, a pessoa trabalhava debaixo de muita humilhação, os ricos humilhando: faça isso, faça aquilo, faça isso. E muitas mulheres iam trabalhar como empregada doméstica sem carteira assinada, sem décimo, sem férias, e era muito pisoteada, muito humilhada. E aí o que aconteceu? Como elas eram muito humilhadas, Lula pegou, criou o quê? Lula deu direito trabalhista sem empregada doméstica. Falou: não, a partir de hoje, para alguém contratar uma mulher para trabalhar na sua casa como empregada doméstica, tem que pagar, tem que assinar a carteira, tem que dar décimo, tem que ter férias e tem que ser tudo dentro da lei, dentro dos conformes. E aí, quem não gostou dessa ideia? Os ricos. Porque pelos ricos, às vezes tem cara que é rico, que tem uma empregada doméstica, que compra um vinho de R$ 8.000, um uísque de R$ 7.000 para tomar. E ele paga a empregada dele doméstica a pulso, e às vezes até com ódio, com raiva por dentro, porque ele queria que a mulher de fato trabalhasse de graça para ele como escrava. E Lula prega contra a opressão, contra a escravidão. É por isso que eu apoio Lula. Porque ele é contra a escravidão, contra a opressão. Já o Bolsonaro é exatamente ao oposto, ao contrário. Bolsonaro votou contra os direitos trabalhistas das empregadas domésticas. Tanto é que agora tem muitas mulheres que estão trabalhando como empregada doméstica, sem carteira assinada, sem décimo, sem descanso, sem férias. E os ricos estão gostando disso e estão humilhando.
E às vezes a criatura, porque precisa, é obrigado a ficar ali debaixo de humilhação. Você acha que Deus olha do céu e fica alegre com a situação dessa? O senhor acha que Deus olha do céu? Como é que Deus vê uma situação dessa? Os ricos humilhando, oprimindo, escravizando os pobres nas suas portas. E tem um presidente que só governa para a elite, para os ricos, e que despreza os pobres, e que todo projeto que cria é para beneficiar os grandes empresários, os ricos, e para acabar com os pobres. Porque a única coisa que Bolsonaro fez com os pobres foi o seguinte: Bolsonaro tirou os pobres da pobreza e lançou na miséria. Esses 600 reais que ele está dando de Auxílio Brasil, por exemplo, a inflação está alta, os alimentos estão muito caros. A pessoa vai no supermercado com esse dinheiro, não traz uma feira para 3 meses. Pois só eu ando no supermercado direito aí, eu vejo um pacote de bolacha creme crack, o mais simples, é 6 reais. O mais gostosinho, 10 reais, 11 reais, 8,50, 9,50. Carne, nem se fala, o quilo da carne está caríssimo, né? Arroz caro, tudo caro. Então, na época de Lula dava um Bolsa Família, iniciou com 90 reais, depois foi aumentando, mas as pessoas davam para comprar alimento, as pessoas davam para viver, as pessoas viviam e eram felizes, porque a pessoa comprava 40 reais de comida, 50 reais, ainda sobrava dinheiro. Por quê? Porque tudo era barato. E agora com 600 reais, eu conheço pessoas que têm casa própria e estão reclamando, que não está comendo direito, que já tem mais de 2 meses que não sabe o que é comer uma carne, que não sabe o que é comprar uma verdura, que não sabe o que é comprar uma vitamina para ficar forte para os ossos, para a mente, para a memória. As pessoas estão sofrendo. Só quem não está sofrendo são os grandes empresários. Quem não está sofrendo são os ricos. Então, no Evangelho segundo Jesus, eu aperto 1 milhão de vezes o 13, mas eu não aperto o 22. Porque no Evangelho segundo Jesus, o primeiro socialista da história foi Jesus Cristo. Jesus Cristo de Nazaré, ele olhou para o jovem rico no livro histórico de Mateus, capítulo 19, a saber, o versículo 21, e disse: quer ser perfeito? Quer ser meu discípulo? Quer me seguir? Quer ter a vida eterna? Vai, vende tudo quanto tu tens e dá aos pobres. E a Bíblia diz que ele se retirou triste porque ele possuía muitas propriedades. Ele era riquíssimo. Aí no versículo 23, Jesus de Nazaré disse: pois quão dificilmente um rico entrará no reino do céu. Quão dificilmente um rico se salvará. No versículo 24, Jesus de Nazaré disse: pois é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do céu. É claro que ali, segundo a interpretação de texto, a hermenêutica, quando Jesus falou de agulha, não é literalmente agulha de costurar. É porque lá em Jerusalém existia um curral no formato de uma agulha onde passavam os camelos. E uma vez que os donos chamavam seus animais os camelos iam, eram obedientes. Jesus fez ali uma comparação, uma metáfora. Pois é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, obedecer os seus donos, do que um rico entrar no reino do céu. Então, Jesus foi o primeiro socialista. E o senhor haverá de entender a história de Cristo, que ele, sendo Deus, ele se despiu-se da sua glória e preferiu nascer entre os animais. Jesus, sendo Deus, o rei do universo, ele se despiu-se da sua glória e preferiu nascer entre os animais. Os judeus, oriundos de Israel, esperavam um Messias com coroa de glória, um Messias poderoso, riquíssimo, um homem poderoso, rico e com coroa de glória na cabeça. Jesus de Nazaré foi rejeitado pelos judeus porque ele, como Deus, despiu-se da sua glória e nasceu em uma manjedoura. Manjedoura é hospedaria de bois. O rei do universo preferiu nascer entre os animais. E observe que Jesus de Nazaré, ele nasceu pobre, viveu pobre, morreu pobre. Os seus 12 discípulos todos morreram pobres. E os intitulados pastores, cães gulosos ou mercenários da religião,
usa o nome dele sem nenhum respeito a Deus, sem nenhum temor de Deus, para arrancar dinheiro dos pobres, das pessoas pobres, doentes, sofridas, tementes a Deus nesse país, trabalhadores tementes a Deus nesse país, em todas as camadas, que trabalham dando pau doido como um ajudante de pedreiro, que acordam 3 horas da madrugada para pegar trem, pegar metrô para trabalhar, trabalham como ajudante de pedreiro, como ajudante de pintor, tomando conta de idoso, como empregada doméstica, e são escravos da maldita religião, porque a religião manipulou, mentiu em nome de Deus e manteve essas pessoas presas lá dentro, como empregado deles, como funcionário deles, e faz essas pessoas trabalharem de graça para eles, e ainda trabalharem secularmente para enriquecer eles, para engordar os seus cofres. Então, o sistema religioso usa o nome de Cristo para fazer comércio e para arrancar dinheiro das pessoas que não conhecem nada de evangelho, nada de Bíblia. Então, segundo o evangelho de Jesus, eu vou de Lula. Porque no livro histórico de João, capítulo 6, a saber, o versículo de número 28 e diante, o senhor haverá de ver que uma grande multidão seguia Cristo. E Cristo, ele veio para libertar os judeus da lei judaica da maldita religião do judaísmo, que era uma religião maldita que oprimia, que escravizava as pessoas. E as pessoas estavam abandonando o tempo de pedra para seguir Jesus pelas ruas, pelos caminhos. Jesus era o homem das praças, o homem do caminho, o homem da rua. E essas pessoas seguiam a Cristo pelo caminho. Só que a Bíblia diz em João 6, versículo 28 e diante, que a multidão tinha fome. E essas pessoas que seguiam a Cristo, para a sociedade judaica, para a religião judaica, eram marginais. Eram pessoas que não eram ricas, eram pessoas que não tinham fama, eram pessoas que não tinham nome, eram pessoas que estavam no anonimato, no lugar de esquecimento. E essas pessoas seguiam a Cristo e Jesus multiplicava pães, multiplicava peixe e alimentava os pobres. Então Jesus preferiu andar no meio dos pobres, no meio dos homossexuais, no meio das prostitutas, no meio dos tomadores de vinho. Jesus era amigo dessa turma, do que no meio da elite religiosa escravagista. Escravista, do que no meio da elite religiosa que mentia em nome de Deus e arrancava o dinheiro das pobres viúvas incautas, do que da elite religiosa que dizia quem pode sentar na mesa e quem não pode sentar à mesa. Jesus preferiu estar longe do poder, longe dos aplausos, longe da fama e andar com pessoas que para a religião eram consideradas marginais, miseráveis, pessoas pobres, que não tinham fama, que não tinham nome, que estavam no esquecimento, no anonimato para a religião. Porque Jesus não é uma religião. Cristo não veio fazer uma reforma. Ele veio nos libertar da maldita religião. Ele veio libertar os judeus da maldita religião. Pois a religião, ela escraviza em nome de Deus. A religião, ela mata em nome de Deus. A religião separa as pessoas em nome de Deus. A religião rouba teu tempo com tua família. A religião rouba teu dinheiro em nome de Deus. Entende? E aí o que acontece? Então, Jesus era amigo dos pobres. Jesus era amigo das prostitutas, das pessoas que eram ignoradas, tratadas com desprezo, desprezada pela maldita religião. Jesus já chegou a esses. Porque Jesus disse, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Né? Livro histórico de Lucas, capítulo 15, versículo 7 em diante, ele disse, eu vim para os doentes, não para os sãos. Então Jesus veio para os doentes da sua geração, para as prostitutas, para os beberrão de vinho. Tanto é que no livro histórico de Lucas, capítulo 7, versículo 34, Jesus de Nazaré disse, veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, vocês quem? Os fariseus, que eram os pastores, os guias, os condutores do povo judeu. Eis aí um homem comelão e beberrão, tomador de vinho. Porque Jesus tomava uma de fato, Jesus tomava vinho. Jesus tomava vinho no meio dos publicanos, no meio dos pecadores.
Então, quando esses religiosos de Araque ficam falando mal de Lula, aí é um cachaceiro pinguço, como é que um beberrão vai assumir a presidência como presidente da República? Jesus também bebia. Ele mesmo disse, veja o filho do homem comendo e bebendo, e vocês dizem, eis aí um homem comilão e beberrão. Jesus também bebia. E aí? Só que se o senhor falar isso para um religioso que Jesus gostava de tomar uma, ele vai te xingar todinho. Se o senhor chegar para um religioso doente, fanático na religião, e falar Jesus bebia, ele vai te xingar todinho. Não, porque Jesus não bebia. Bebia. Todos nós sabemos que ele bebia. Os judeus bebiam. Os judeus pegavam o dinheiro, ia no templo de Jerusalém, comprava comida, como dízimo, bebida forte, e vinho e tomava uma mesmo com sua família e se alegrava. Eles bebiam, porque o vinho era sinônimo, sinal de alegria entre os judeus, entre o povo de Israel. Uma festa judaica sem vinho não era festa, porque o vinho era sinônimo de alegria para os judeus, para eles lá. Então todo judeu bebia, e era bebida forte mesmo, era cachaça. Então, isso que eles dizem é uma tremenda hipocrisia. É uma tremenda hipocrisia. Entende? Então, é por isso que eu falo do Lula. É por isso que eu apoio o Lula. Né? O Bolsonaro chamou Lula de ex-presidiário. Mas se o senhor for puxar a ficha dele, em 1987, Bolsonaro também foi preso por atentar um grande atentado contra o Exército para aumentar o seu salário. Bolsonaro foi preso. Né? Bolsonaro tem relação com milícia no Rio de Janeiro. Os filhos de Bolsonaro estão tudo envolvido no esquema milionário das rachadinhas e não dá em nada. Entendeu? Então ele não tem moral para falar de Lula. Por que ele não tem moral para falar de Lula? Primeiro, porque quando Lula foi preso, o juiz Sérgio Moro foi perguntado por que prendeu Lula. Ele disse, eu prendi Lula baseado nas minhas convicções. E aí perguntaram para ele, mas o senhor tem prova? Qual é a prova? Porque quanto à prova não tem argumento, não tem argumentação. Tem foto, tem vídeo, tem áudio, o cara metendo a mão, o cara roubando. Qual é a prova que o cara está envolvido em toda essa roubalheira, que o cara roubou tudo isso? Tem provas verídicas, fiéis. Cadê as provas? Ele disse, não, prova não tenho, mas eu tenho convicção. Eu estou prendendo ele baseado nas minhas convicções. Mas nenhum juiz, irmão Paulo Roberto, pode prender alguém baseado nas suas convicções. Para um juiz prender alguém tem que ter prova, porque contra a prova não tem argumentação, não tem argumento. E contra Lula não tem prova. Eu não estou dizendo que Lula é perfeito, eu não sou advogado de Lula. Mas, se uma pessoa acusar o irmão Reginaldo de um crime, tem que ter prova. Tem foto, tem vídeo, tem áudio. Que dia foi, que momento foi, cadê as provas, cadê o áudio, cadê o vídeo? Pra gente ver o cara na cena do crime, praticando o crime. Né? Porque contra a prova não tem argumentação, não tem argumento. Então contra Lula não há prova. Né? Lula não é perfeito, mas até que me prove ao contrário, pra mim não passa de falácia, porque eu não vi vídeo. Eu não vi áudio, o cara roubando. Eu não vi foto. Entendeu? Não é porque o cara faz parte de um partido que pessoas que faziam parte, né? Ou até mesmo fazem parte do partido roubou, que quer dizer que ele roubou, não. Entendeu? Só que teve pessoas do partido que fez coisa errada e caiu para cima do Lula. Só que, na verdade, eu já vi que os bolsonaristas, o incômodo deles todo, desses camaradas que se dizem cidadãos de bem, não é com a corrupção. Porque se eles fossem incomodados com justiça, se eles fossem incomodados com corrupção de fato, eles não estariam apoiando um cara que comprou 51 imóveis a dinheiro vivo. E eles passam pano. 51 imóveis a dinheiro vivo. Fora o orçamento secreto. Eles não passariam pano para um cara que comprou com a família dele, como o Bolsonaro comprou com a família dele, com o clã Bolsonaro, 107 imóveis, sendo que 51 imóveis a dinheiro vivo. A pergunta que não quer calar é, da onde saiu esse dinheiro todo?
Porque um trabalhador que ganha 1.200 por mês para comprar um imóvel leva não sei quantos anos. Imagine o cara comprar 107 imóveis, sendo que 50 imóveis a dinheiro vivo. Da onde saiu esse dinheiro? Já foi provado, já foi mostrado aí, passou até no jornal, que os filhos de Bolsonaro estão tudo envolvidos no esquema milionário das rachadinhas. E estão tudo solto. Então, o problema dos bolsonaristas mesmo não é a corrupção. Eles estão pouco se lixando para quem rouba, para quem não rouba. O problema dos bolsonaristas é porque Lula é nordestino, saiu do pau de arara, sem ter segundo grau, se tornou presidente da República e deu direito e vai dar de novo direito aos pobres. Foi isso que incomodou os poderosos. Um presidente que deu direito aos pobres, direito de cidadania, que deu direito aos pobres se alimentarem e comerem 3 vezes ao dia. Foi isso que incomodou os poderosos. O que incomodou o dono do jardim foi ver o jardineiro no mesmo patamar que ele, prosperando e crescendo. O que incomodou a patroa da empregada doméstica durante o governo Lula foi ver que sua empregada melhorou de vida também durante o governo Lula. Isso que incomodou os poderosos. O que incomodou o patrão da empregada doméstica foi ver o filho da empregada doméstica disputar com o filho dele na universidade. Ver o filho da empregada doméstica fazendo universidade, né, faculdade, junto com o filho dele. Foi isso que incomodou. O que incomodou os ricos foi ver que as pessoas pobres começaram a crescer, começaram a prosperar. Foi isso que incomodou. E aí começou essa perseguição contra Lula. Bem verdade que essa perseguição contra Lula não vem de agora, não. É de muitos e muitos anos. Essa perseguição contra Luiz Inácio Lula da Silva já vem de muitos e muitos anos. Tem vídeo do Lula aí, Lula novo, que Lula falou assim: eu sou cristão e eu prego o socialismo. Como cristão, eu prego o socialismo. Porque tendo socialismo, todo mundo cresce, ninguém é maior do que ninguém e todo mundo fica igual. E Jesus de Nazaré pregava também o que Lula prega, porque Jesus foi o primeiro socialista. E Jesus de Nazaré pregava o amor. Tanto é que durante os comícios de Lula que eu assistia, sempre Lula falava: Deus abençoe, no final do discurso, Deus abençoe. Lula sempre conversou com as pessoas com respeito, com respeitabilidade. E sempre Lula pregava a igualdade e colocava o pobre no orçamento. E nas mensagens que ele sempre prega e pregava, ele tocava no nome do pobre e enaltecia, colocava o pobre lá em cima, que o pobre tem que prosperar, tem que comprar moto, tem que comprar carro, tem que comprar casa, o pobre tem que viver bem também, tem que comer bem. Isso incomodou os poderosos. Porque durante o governo Lula, lá na Bahia, eu vi até a tia da sopa, que vendia sopa, irmão Reginaldo, comprar carro. A pessoa colocava uns tomates na rua para vender, vendia tomate, era fruta, e perseverava, vendia hoje, vendia amanhã, juntando dinheiro, corria muito naquela época. O PIB estava lá em cima, a economia estava bombando, todo mundo tinha dinheiro para comprar, o poder de compra estava grande. E aí a pessoa começava a vender aqui, vende aqui, vende aqui. De repente a pessoa apareceu com uma moto nova, vendendo. De repente a pessoa abria um bar. De repente a pessoa colocava um churrasquinho ali, depois colocava a sua lanchonete. Então muitas pessoas prosperaram durante o governo Lula. É por isso que eu apoio o Lula. E durante o governo Bolsonaro é o oposto. Durante o governo Bolsonaro as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão gemendo. Bem verdade é que Salomão disse em Provérbios capítulo 29, versículo 2, há uma fala de Salomão, o sábio Salomão, que compôs 13.000 provérbios e 105 cânticos. Ele diz que quando o justo governa, o povo se alegra, o povo prospera.
Mas quando o perverso, o ímpio governa, o povo chora, o povo geme. Essa palavra, trazendo para os nossos dias, tem grande valia. Porque quando o cara que pratica a justiça, que governa para todos, tanto para pobre, tanto para classe média, tanto para rico, governa o país, todo mundo se alegra, o povo prospera, o povo cresce. Agora, quando tem um presidente que faz acepção de pessoa que só governa para rico e esquece os menos favorecidos e só governa para os ricos e para a classe média, o povo chora, o povo geme, o povo se entristece. E é o que eu estou vendo no rosto dos trabalhadores do Brasil. Faz muitos anos que eu não vejo alegria no rosto dos trabalhadores. Só vejo o povo reclamando. A comida está caro, o gás está caro, não consegui pagar minhas contas esse mês. Não consegui, eu paguei 2 recibos de água, mas ficou um recibo de luz. Não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo, por conta de um governo que não coloca os pobres no orçamento. Pelo contrário, os pobres estão no imposto de renda e os ricos que estão no orçamento. Com Lula é diferente. Com Lula, os pobres entram no orçamento e os ricos entram no imposto de renda. Porque o rico tem mais condições do que o pobre. É igual a mãe, uma mãe que tem 8 filhos, ela tem um amor especial por todos. Ela gosta dos todos. Mas toda mãe, ela sabe qual é o filho que precisa mais de atenção. Ela sabe qual é o filho que precisa mais de um carinho, de um cuidado. E ela sabe qual é o filho que é o mais fraco da família. Toda mãe sabe qual é o filho que é o mais fraco da família. A mãe sente, coração de mãe não se engana. Ela sabe qual é. E aquele filho que é o mais fraco da família, ela trata com mais carinho. Ela trata com mais atenção, com mais amor. Porque ela sabe que os demais são mais fortes, são mais capazes. E aquele outro filho, né? Aquele outro filho é o mais fraco da família. Então, os ricos no imposto de renda, os ricos nunca se quebram. Lula coloca os pobres trabalhadores no orçamento porque os pobres não têm muitas condições. Primeiro que o salário do Brasil, vamos ser sinceros, é um salário de miséria. Da época da escravidão, só mudou o chicote. Os brasileiros só não fazem apanhar. Mas trabalham para enriquecer os ricos. Tantos brasileiros aí que contrariam doenças, enfermidade, trabalhando, dando um pau doido, noite e dia para enriquecer o patrão. Perdeu o dedo, perdeu o pé, perdeu o braço, deu problema na coluna, de tanto trabalhar, na verdade, como escravo moderno para sustentar sua família, para enriquecer os grandes empresários. E depois que ficaram doentes, foi lançado para escanteio, né? E se aposentaram com uma merreca de aposentadoria. Então, o que acontece? Então, por isso que o Lula fala que o pobre tem que estar no orçamento, porque o pobre não tem muitas condições. Então, o pobre tem que ser tratado com mais atenção, com mais carinho. E o rico tem condições de pagar imposto mais caro. Por exemplo, se o pobre paga R$10 de imposto, um exemplo, o rico pagar R$25, para ele tanto faz como tanto fez. Porque, de fato, os ricos só é rico por causa da pobreza dos pobres. O rico só é rico e quem enrica eles são os pobres trabalhadores desse país tementes a Deus. Quem carrega o Brasil nas costas, na verdade, são os trabalhadores, que deveriam ser tratados com mais respeito, deveria ter mais cidadania, dignidade, ser tratado com honradez, né? As pessoas deveriam bater continência para os trabalhadores desse país, porque são os trabalhadores que carregam esse país nas costas. Mas não, além dos trabalhadores levantar 3 da madrugada, 4 horas da manhã para dar pau doido para trabalhar, ainda são tratados com inferioridade, recebem um salário de miséria, são tratados maus, são maus pagos, né? Recebe pouco para trabalhar muito.
É muito trabalho e o salário pouco. Essa que é a verdade. Então, eu apoio Lula porque Lula prega contra essa escravidão, contra essa opressão, né? Porque se dependesse de muitos patrões aí, ele nunca ia assinar a carteira da empregada doméstica. Embora que com esse governo Bolsonaro, os patrões não estão mais assinando carteira, né? No Brasil tem milhares de mulheres trabalhando como empregada doméstica sem carteira assinada. Isso é falta de empatia, isso é falta de amor próximo, isso é crueldade, isso é perversidade. E eu fico admirado que tem uns irmãos que dizem que está em graça, que pregam o evangelho da graça, e a base de tudo do evangelho da graça é o amor a Deus e o amor ao próximo. E ainda defende as atrocidades de Bolsonaro. Defende o que Bolsonaro prega, aplaude, dá uma risada, faz chacota, ri. Uma pessoa que diz que conhece o evangelho da graça e sabe que a base do evangelho da graça é amor a Deus e amor ao próximo e aplaude as pregações de Bolsonaro, é porque essa pessoa não teve um encontro com Cristo ressuscitado de verdade. É porque essa pessoa não conhece, de fato, o Cristo ressuscitado. A graça que ele prega e que ele recebeu só está no intelecto. Mas não entrou, de fato, no coração dele, na vida dele. Porque um cristão que prega o evangelho da graça e que conhece a história de Jesus Cristo, que foi uma história que ele sofreu, foi torturado, e que era amigo dos pobres, e que governava e que fazia tudo pelos pobres, jamais vai defender um cara que diz que quem gosta de pobre é o PT. Bolsonaro disse em um vídeo que quem gosta de pobre é o PT, porque ele não gosta de pobre. Ele disse em um vídeo, Bolsonaro disse num vídeo, que pobre nesse país só serve para uma coisa, para votar, só para votar e pronto. Título de eleitor na mão e diploma de burro no bolso. Então o pobre votar em um cara que diz que pobre nesse país só serve para votar, com título de eleitor na mão e diploma de burro no outro bolso, é porque esse cara não se respeita como pobre. Bolsonaro também é racista. O racismo não acabou. O racismo continua em nosso país. O racismo continua. E ele é racista. Por quê? Porque um repórter perguntou para ele o seguinte, um repórter chegou para ele e perguntou o seguinte: vem cá, Bolsonaro, se um dos seus filhos se apaixonasse por uma negra, o que o senhor faria? Ele disse: eu não corro esse risco, porque meus filhos foram bem educados e bem estudados. E eu não quero que meus filhos se envolvam com promiscuidade. Então, Bolsonaro, ele é racista. Ele não gosta de negro. Sendo que Cristo derramou naquele madeiro, naquela cruz, o seu sangue por brancos e negros, sem fazer acepção de pessoa. E Bolsonaro, ele é racista. Bolsonaro disse em um vídeo também que ele é a favor da tortura, sendo que Jesus Cristo foi vítima da pior tortura da sua geração, da sua época. Ele recebeu uma coroa de espinho com mais de 55 espinhos que perfurou sua massa cefálica. Ele foi obrigado a carregar uma cruz, pesando cerca de 70 a 75 quilos. Tudo isso por amor. Ele foi torturado até morte e morte de cruz. Como o Bolsonaro disse que ele é favorável, que ele apoia, que ele é a favor da tortura e que o erro da ditadura foi torturar e não matar, se Cristo tivesse aqui hoje e fosse condenado à crucificação novamente, ele aplaudia e dizer: é isso mesmo, eu sou a favor da tortura, ele tem que ser torturado mesmo. Então isso é uma blasfêmia, isso aí é ser contra Cristo, porque Cristo foi vítima disso tudo, de tortura, foi torturado até morte e morte de cruz. Ele também disse que quer armar todo mundo. Ele quer armar todo mundo. Mas imagine, os brasileiros são impossíveis. Os brasileiros, às vezes o cara está tomando uma pinga na porta de um bar,
O cara olha para ele atravessado, o cara já quer matar o cara. Se tiver uma faca, ele pega a faca e mata. Ele mete a faca no cara, já quer brigar, já quer quebrar a garrafa e sair costurando o cara. Dá de garrafada no cara. Imagine todo mundo com 38 na cintura, com 8 na cintura. Quem vai vencer, irmão Reginaldo e irmão Paulo Roberto, é quem puxar o gatilho primeiro. Porque um exemplo, o cara tá aqui com 8 na cintura, o outro também tá de cima. O cara deu as costas pro cara, o cara puxou rapidinho e deu, pum! Já era. Quem puxou o gatilho primeiro que venceu. Então, eu não sou a favor disso porque eu sou cristão. E Jesus também nunca foi a favor de espada, de arma e de violência. Tanto é que no livro histórico de Mateus, capítulo 26, versículo de número 51, Jesus de Nazaré, o Jesus histórico, na noite da sua prisão, Pedro, o pé Sahara, porque Pedro era um cabra nervoso, era um cabra sanguíneo. Pedro era um cabra sanguíneo. Pedro, quando viu os soldados que faziam parte da ordem itálica petroliana romana prendendo Cristo, puxou a sua espada e arrancou a orelha do servo do sumo sacerdote Malco. Jesus de Nazaré, na mesma hora, olhou para Pedro e falou assim: Pedro, guarda a tua espada. Jesus poderia falar para ele: é isso mesmo, Pedro, pega a espada, arranca agora o pescoço de outro, guerrei, brigue mesmo, brigue por mim. Jesus disse: não, Pedro, guarda a tua espada. Porque todos que lançam mão da espada, pela espada morrerão. Com ferro que tu fere, tu serás ferido. É a lei do retorno. Guarda a tua espada. Ou pensas tu, Pedro, que eu não poderia rogar, orar meu pai, e meu pai poderia me dar, mandar aqui agora para mim, mais de 12 legiões de anjos, e poderia acabar com ele aqui, com tudo isso aqui? Então Jesus mandou Pedro guardar a espada e não usar a espada. Porque Cristo nunca foi a favor de guerra, de violência, ele pregava o amor. Ele morreu por amor. Ele se entregou como oferta viva, como cheiro suave, e foi por amor. O amor andou entre o seu povo, entre o povo judeu, entre o povo de Israel. E aonde ele chegava, ele semeava o amor, não a discórdia, não a violência, não a ira, não rebelião. Ele pregava o amor. Então, Cristo é o amor. O Evangelho da Graça, a base é o amor. Tanto é até os discípulos de Jesus de Nazaré, Pedro, Tiago, João, os chamados coluna da igreja primitiva, porque a palavra primitiva quer dizer primeira igreja, os primeiros irmãos, eles eram unidos até no repartir do pão. Isso é o que se não for socialismo? Uma igreja socialista. Olha o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Na igreja primitiva existia o socialismo, todo mundo se ajudava. Não havia crente pobre no seio da igreja que os irmãos não deixavam. Isso é evangelho. Atos capítulo 2, irmão Paulo Roberto, versículo de número 42, está escrito assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. A igreja primitiva, além de ser socialista, se ajudarem mutuamente uns aos outros, reciprocamente, eles perseveravam unanimemente na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eles oravam. Versículo 43, em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Essas maravilhas e sinais que se faziam pelos apóstolos não é porque eles eram homens de oração e oravam muito, não. Não é porque eles eram homens de jejum, de orar muito, de subir monte, descer monte, não. Esses sinais e maravilhas eram feitos pela mão dos apóstolos por causa disso aqui, ó. E perseverava na doutrina dos apóstolos,
e na comunhão. A palavra comunhão no grego é koinonia, que quer dizer repartir bens em comum. Eles tinham a koinonia, repartir os bens em comum. E na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, eles oravam. Como eles faziam isso, Deus os usava poderosamente, e pelas mãos deles eram feitos sinais e maravilhas. Versículo 44. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 45. Eles tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos. Ou era com alguns? Ou era com a metade, com a maioria? Não. O texto diz que repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Então, essa igreja socialista, vivia em sociedade, eles eram uma sociedade socialista, uma igreja socialista, eles vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Portanto, na igreja primitiva não tinha cristão passando fome, não tinha crente passando necessidade, porque eles se ajudavam mutuamente uns aos outros. 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Agora, Atos capítulo 4, versículo 32, diz assim. Atos 4, versículo de número 32. A epígrafe diz assim: a comunidade de bens entre os primeiros cristãos, Ananias e Safira. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Isso aqui, além de ser socialismo, também é comunismo. Porque as pessoas, os intitulados pastores aí, estavam dizendo que Lula é comunista e que vai implantar o comunismo no Brasil. Mas se você for estudar mesmo o que é comunismo, comunismo é isso aqui. Se você é um cara que ajuda os pobres, que faz cesta básica, se você é um cidadão que prega o socialismo, se você é um cidadão que ajuda as pessoas, você é um cara comunista. Porque você é um cara que prega o amor e que procura ajudar a sociedade, as pessoas menos favorecidas. Então, comunismo como coisa ruim só existe nas pregações, no sermão dos intitulados pastores mal intencionados. Porque nem Cuba é mais comunista. Cuba agora está querendo ser outra coisa. Está partindo agora para outra coisa. Então, comunismo de fato hoje não existe. Mas os irmãos primitivos aqui, a primeira igreja, faziam isso, né? Versículo de número 32. E era um coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era a sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. O que é isso? Igualdade. Eles vendiam suas propriedades, ajudavam uns aos outros, e não havia crente pobre no seio da igreja, porque a irmandade não deixava. Isso acontece dentro dos tempos religiosos hoje? Não! Dentro dos tempos religiosos o que tem é o desamor. Ninguém ajuda ninguém. A liderança é assistida, mas não assiste ninguém. Os intitulados pastores a cada dia estão ricos, os membros a cada dia mais pobres. Ninguém se importa com ninguém. Termina um chamado culto dentro dessa chamada erradamente igreja. Quem tem carro, entra no seu carrão, vai para casa, não oferece uma carona para ninguém. Ninguém oferece uma comida para ninguém. Ninguém está nem aí para ninguém. Só que na igreja mesmo de Cristo, na verdadeira igreja de Cristo, o Filho das pessoas, a igreja primitiva, acontecia isso. A igreja era socialista. Tinham tudo em comum. Pregavam a igualdade. Os irmãos primitivos, os primeiros irmãos, vendiam suas propriedades, pegavam o dinheiro das suas herdades vendidas e fazendas e depositavam aos pés dos apóstolos. Os apóstolos repartiam com órfãos.
com viúvas, com viajantes, com pobres, com necessitados e forasteiros. Os apóstolos assistiam o povo. Dentro da chamada erradamente igreja, os intitulados pastores são assistidos, mas não assistem o povo. O povo morre como paia dentro da maldita religião. Religião nesse país é uma grande fonte de lucro para seus donos. Não é à toa que cada esquina tem um templo aberto, chamado erradamente de igreja, mas que de fato não é igreja, irmão Paulo Roberto. São empresas religiosas. Se tem CNPJ, é uma empresa. Se tem tesoureiro para contar bufufa que entra e que sai, é uma empresa. Se o intitulado pastor recebe salário, é uma empresa. Se o titulado pastor diz que é o fundador daquela chamada erradamente igreja, é uma empresa. Se ele se intitula pastor presidente, é uma empresa. Se tem pessoas que trabalham lá dentro como zeladora de carteira assinada, é uma empresa, não é igreja. Porque a palavra igreja no grego recebe o nome de eclésia, que vem do verbo ekanoia, que vem de eclesiologia, que significa tirados de dentro da religião e apresentados a Cristo. Saíram de dentro para fora. Então, eu sou a igreja. O Senhor é a igreja. Nós somos a igreja do Cristo. E não os tijolos, os brocos, as paredes, as britas, porque Deus não habita em templo. Por isso que os religiosos da época, fanáticos, ortodoxos de Jerusalém, mataram Estevão a pedradas, porque em Atos capítulo 7, versículo 47 e 48, o irmão Estevão pregando disse: quem levantou o templo para Deus habitar foi Salomão. Mas Deus nunca habitou em templos de pedra, feito por mão de homem. Ele sempre habitou em tendas e em cabanas. Versículo 48, Estevão disse: mas o Altíssimo, ele não habita em templo feito por mão de homem. Se o Altíssimo disse que não habita, é porque ele não habita. Como diz o profeta: o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Ou qual é o lugar do meu repouso? Diz o Senhor dos Exércitos. Paulo voltou no terceiro céu, cheio do Espírito, cheio da unção de Deus. E pregando disse em Atos capítulo 17, versículo 24, a saber o versículo 25. O Deus que fez o mundo, sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em templo feito por mãos humanas. Nem tampouco ele pode ser servido por mão de homem algum, como que precisasse, como que necessitasse de alguma coisa. Por que, Paulo? Porque é ele mesmo que dá vida e respiração a todas as coisas. Deus não precisa de nada. Guarda a tua carteira. Deus não tem prazer no teu sacrifício. Deus não tem prazer no teu sofrimento. Deus não quer a tua dor. Guarda o teu dinheiro, porque Deus é espírito. Espírito não sente fome. Espírito não sente sede. Se o dinheiro que entra dentro dessas instituições religiosas, chamadas erradamente de casa de Deus, chamadas erradamente de igreja, fosse para Deus, qual é o número da conta de Deus para me fazer um pix diretamente para ele? Falar: Deus, toma aí no céu um pix de R$100. Não tem, não existe. Então o dinheiro que entra dentro dos templos religiosos são para os intitulados pastores ostentarem, viverem uma vida regalada de ostentação, porque com o dinheiro das pessoas tementes a Deus, trabalhadores fiéis nesse país, eles constroem seus impérios gigantescos. Eles levantam seus impérios, abrem empresas fantasmas. Tem intitulado pastor que tem mais de 30 empresas que os membros nem sabem que ele tem, mas ele tem mais de 30 empresas abertas. Fazem casa de aluguel. Sustentam curtição dos seus filhos e das suas filhas. Eu conheço o intitulado pastor que o filho cheira a pó. E o traficante vende para o filho dele. Quando vai cobrar, vai na porta do pai.
Eu vim buscar o dinheiro do pó. E ele pega o dinheiro dos membros que frequentam seu templo religioso, dinheiro suado, suado, de aposentado, de aposentada, para pagar a dívida de porra do filho dele. Conheço intitulado pastor que os filhos todos são usuários de droga, de brinquinho na orelha, andam dando um cavalo de pau com carro, curtidores. E eles pregam que Jesus transforma, que Jesus liberta, mas a casa deles está um caos. Os filhos envolvidos com o tráfico de droga, os filhos envolvidos em assaltos, os filhos uma aberração para a sociedade. E eles querem dar lição de moral no filho da irmã e no filho do irmão, porque não deu dízimo, porque não deu uma oferta, sendo que eles mesmos são hipócritas, são corruptos. Então, amados, religião é uma grande fonte de lucro para seus donos. Jesus não é o cabeça de nenhuma dessas instituições, chamada erradamente de igreja. Jesus não é o cabeça da Assembleia de Deus, que de Deus não tem nada, só tem o nome de Deus, mas é de Deus Dete, só se for de Deus Dete, ou Assembleia dos Homens. Jesus não é o cabeça da Deus e Amor, que de amor não tem nada. Jesus não é o cabeça da Empresa Universal, da Empresa Batista. Ele não é o cabeça de nenhuma instituição religiosa. Ele é o cabeça da Igreja Vida das Pessoas. E Paulo diz aos Efésios, capítulo 2, e o versículo de número 21, e eu vou ler para os irmãos. Efésios 2, versículo de número 21 e diante. Paulo disse, no qual todo edifício bem ajustado cresce, para templo santo no Senhor. 22, no qual também foste juntamente solidificado para a morada de Deus no Espírito. Quem é a igreja de Deus? A morada de Deus no Espírito, vidas, pessoas e não templo. No Espírito somos a morada do Pai, porque o Pai não habita em nossa carne, pois na carne somos falhos, somos imperfeitos. Como Deus é Espírito, Ele não se relaciona com nossa carne, Ele se relaciona com nosso Espírito. Somos morada de Deus no Espírito. Ele habita em nosso Espírito. No nosso Espírito está expresso o DNA divino do Pai. Nós somos a imagem e semelhança de Deus no Espírito e não na carne. E Ele é o cabeça da igreja Vida das Pessoas. É o que Paulo disse aos Efésios capítulo 1 e o versículo de número 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. 21. Acima de todo o principado. Principado vem de príncipe. E poder e potestade. Potestade vem de autoridade, vem de poder. O Evangelho diz, Paulo disse que Deus colocou Cristo acima de todo o príncipe, de todo o poder, de toda potestade e de todo domínio. Glória a Deus. Glória a Deus. E de todo nome que se nomeia não só no século de Paulo, mas também nesse século que é o século vindouro, que Paulo estava profetizando. Aí no versículo de número 22, Paulo disse, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Como a igreja de Cristo, é eu, é você, são vidas, são pessoas. Eu tenho uma notícia para te dar. Cristo é o nosso cabeça. Ele é o cabeça da igreja. E quem constituiu ele como nosso cabeça foi o Pai. Foi Deus. Foi o Pai do Espírito. Foi o Pai dos Espíritos que constituiu Cristo como cabeça da sua igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Cristo é o nosso cabeça. Portanto, como cristão, não seguimos a homens. Como cristão, não seguimos intitulados bispo, pastoras e pastores. Porque Silas Malafaia não é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da empresa religiosa que ele abriu para ganhar dinheiro. Valdomiro Santiago não é o cabeça da igreja.
ele é o fundador, ele é o cabeça da empresa religiosa que ele abriu para ganhar dinheiro e por isso que está rico, milionário. R.R. Soares, Agenor Duque, Estevão Hernandes, Abílio Santana, Josué Brandão, Marco Feliciano, esses lobos em pele de cordeiro, esses mercenários, eles não é o cabeça da igreja. Eles são cabeça das suas empresas religiosas que eles abriram para ganhar fama, poder, espetáculo e dinheiro. Cristo disse na boca de Paulo, por intermédio do Evangelho, que o cabeça da igreja é ele. Cristo é o cabeça da igreja. E a igreja de Cristo foi formada no madeiro. Efésios capítulo 2. Ele formou a igreja no madeiro. Versículo de número 14 está escrito: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Ora, antes da cruz, existia uma barreira de separação que separava judeus de gentios. Os gentios não falavam com os judeus antes da cruz. Na cruz, Cristo quebrou a barreira de separação, unindo judeus e gentios, reconciliando ambos para com o Pai. Então, Cristo, ele fundou a sua igreja no madeiro, quebrando a barreira de separação, uniu judeus e gentios. Quebrando a barreira de separação que havia no meio, aí no versículo de número 15, Paulo disse: na sua carne desfez a inimizade. Isto é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar dessa igreja, judeus e gentios, o quê? Para criar em si mesmo, dos dois, judeus e gentios, um novo homem, fazendo a paz. Aqui ele fundou a igreja de judeus e gentios, para criar desses dois povos, judeus e gentios, um novo homem, fazendo a paz. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a verdadeira igreja de Cristo, ouvida das pessoas, foi fundada na cruz, foi fundada no madeiro. Qualquer pessoa que abra um templo religioso e chama de igreja, não é a verdadeira igreja de Cristo. É fake news, é obra de engano. A verdadeira igreja do Cristo foi fundada naquele madeiro, quando ele quebrou a barreira de separação que havia no meio, quando ele desfilou, dando seu brado de vitória diante dos príncipes, potestades e poderes, aonde ele deu seu desfile de vitória naquela cruz, quando disse: está consumado, está pago, está feito, acabou. Ele constituiu a sua igreja no madeiro, e essa igreja está aqui pelo Facebook, pelo YouTube, pela internet, está aqui no Brasil, espalhada, fora do Brasil, seguindo a Cristo e propagando essas virtudes maravilhosas, essas virtudes poderosíssimas, essas mensagens gloriosas do Evangelho da graça do Cristo ressuscitado. Não somos religiosos, não somos evangélicos. Evangélico segue um homem que se intitula pastor. Evangélico obedece um homem que se intitula pastor. Evangélico não obedece Cristo. Evangélico não obedece a palavra de Cristo. Evangélico obedece a uma instituição religiosa. Tem que cumprir scripts pastorais. Tem que cumprir ordenanças. Tem que cumprir doutrinas de homem. Cristão segue a Cristo e está submetido ao único pastor que é Cristo. Pois ele mesmo disse no livro histórico de João, no capítulo 10, versículo 8, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Ele estava dizendo que os juízes do antigo pacto, da velha aliança, os sacerdotes, os reis, os escribas e fariseus, que eram os pastores, os condutores, os guias dos judeus do povo de Israel, todos eles vieram com o objetivo de roubar. Portanto, eram ladrões e salteadores. Aí no versículo 11 ele disse: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Já o mercenário, o que é pago, o assalariado, quando vê o lobo, ele foge com dinheiro. E deixa as ovelhas, porque as ovelhas também não lhe pertencem. E o lobo vem e dispersa e destrói as ovelhas. Ele disse: eu sou o bom pastor. Portanto, nós como cristãos, só seguimos o único pastor, que é Cristo. Glória a Deus. Quem se intitula pastor hoje em graça,
está usurpando um título ao qual não lhe pertence. Está tomando um título para si que só pertence ao Messias, ao Cristo, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Cristo disse nos dias de sua carne, no livro histórico de João, capítulo 10, versículo de número 14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Versículo 15 ele disse, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. 16 ele disse, ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. A promessa de Cristo foi que ia haver um só rebanho e um só pastor. Esse rebanho é a sua igreja, vida das pessoas. E esse único pastor é o Cristo ressuscitado. No sistema religioso, existem diversos rebanhos e diversos pastores. Pastor Malaquias, pastor Manassés, não é a verdadeira igreja de Cristo. Ele disse que na verdadeira igreja dele só existe um rebanho e só um pastor. E esse único pastor é o Cristo, o ressuscitado eternamente. Glória a Deus nessa tarde. Glória a Deus. Bendito eternamente é o nome do Cristo. Glória a Jesus Cristo. Louvado para sempre é o nome do Deus triuno, poderoso, excelso, grande, eterno, soberano, poderoso. Aquele que vai aonde a medicina não vai. Aquele que abre porta onde não tem porta. Aquele que cura. Aquele que levanta. Aquele que dá poder. Aquele que capacita. Que restaura. Que transforma. Aquele que faz tudo segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Ele é o único pastor. Ele mesmo disse em João capítulo 10. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Versículo 2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ô glória! 3. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, que chama pelo nome as suas ovelhas